Meus amigos, a segunda-feira nada fácil pro vascaíno, né, cara? Segunda-feira pesada e que pode terminar lá no final de semana tendo mais um pesadelo, né, cara? E com certeza, dependendo do resultado que for contra os mulambos, meu amigo, é rua pro Diniz. É rua, rua. Tá ouvindo, Pedrinho? É rua. Não dá para manter mais o Vasco com um treinador com um aproveitamento tão fraco como é o técnico Fernando Diniz, né? Vamos trazer aqui informações sobre o treinador, novidades que vai acontecer no time do Vasco, vai ter mudança, o Diniz será obrigado a mudar. Vamos também falar aqui do Andrés Gomes, uma grata surpresa no jogo de ontem, um dos poucos destaques do Vasco na partida contra o Ceará. Vamos falar muita coisa, cara. Antes de começar, eu peço para você deixar aquele like aí para fortalecer. Se inscreve se você não está inscrito aí no nosso canal. A fase é muito ruim. O Vascaíno não tem nada para comemorar, exceto lá na Copa do Brasil, mas o brasileiro corremos seríssimos riscos de cair de divisão. Mas eu gosto sempre de agradecer aqueles que estão acompanhando diariamente aqui nossos vídeos, aqueles que gostam realmente aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração aí. Se você não está inscrito no canal, acompanha diariamente, se inscreve aí para o YouTube e também recomendar nossos vídeos para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro e ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Se puder também fazer o serviço completo, se inscreve lá no meu segundo canal do Vascão, o link tá aqui na descrição e também nos comentários fixados. Tá querendo chegar lá a 3 mil inscritos, hein? A gente chegou a 2 mil inscritos, muito obrigado lá quem se inscreveu no meu novo canal do Vasco. Bom, pessoal, com o empate ontem em frente ao Ceará, o Vasco estacionou na 15ª colocação, com apenas 23 pontos conquistados e ainda um jogo a menos a realizar contra o Bahia em São Januário. Inclusive, essa partida já tem data marcada, será no próximo dia 24 de setembro. Porém, o Vasco ontem, com um jogador a mais, deixou escapar uma vitória garantida, né? Ali, meu amigo, no fim daquele jogo ali, não tinha como não dar chutão. Era chutão, chutão e chutão e acabou o jogo. Quando fez o segundo gol, o Carlos Cuesta saiu comemorando, o jogo já tinha acabado. O Vasco estava com a vitória. Não tinha mais jogo, o Ceará não tinha como propor o jogo, não tinha como tentar nada. Porém, o Vasco chamou o Ceará, o Vasco não soube controlar a vitória e tampouco ampliar a vitória. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, um erro grosseiro do Paulo Henrique. Porque ontem, no pós-jogo, eu estava extremamente nervoso, nem analisei direito o lance, nem analisei nada. Porque quando tomou o gol, eu não acreditei. Fiquei extremamente nervoso com o que aconteceu, porque não tinha como, né? Uma vitória garantida e o Vasco jogar no lixo, no ralo, da maneira que foi, né? E, com certeza, depois, com mais calma, analisei ali o lance e vi que foi um erro grosseiro do Paulo Henrique. Já no primeiro gol, já foi um erro grosseiro ali do Matheus Cocão, que para mim ele foi o mal culpado. Vi muita gente culpar o Léo Jardim ter dado o bicão. O Matheus Cocão, velho, ele deu um passe de moça pro jogador, cara. Sinceramente, ele tocou fofo pro jogador do Vasco e o jogador do Ceará foi lá e tomou a bola e fez o gol, cara. E o que a gente está vendo aí hoje é que o Vasco perdeu pontos preciosos, vai ter uma sequência extremamente complicada, muito complicada a sequência do Vasco. Eu acho que na temporada nenhum clube brasileiro teve uma sequência tão pesada como o Vasco terá agora de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, cara. Complicadíssimo, velho. No meio disso tudo, mano, é 3 times que estão lutando pelo título. Ainda tem o Bahia que está lutando pelo G4, é verdade. Perdeu aí vários jogos, tomou uma lavada do Mirassol. Mas o Mirassol tá jogando muito mais que o Vasco, né? Claramente, depois do jogo de ontem, o torcedor teme pelo pior lá no Maracanã, cara. O torcedor tá temendo bastante que o Vasco leve uma goleada no próximo final de semana aí pros mulambos, mais uma vez, né? Como foi aquele maldito 6-1. Com certeza o torcedor aí não tem muito a que se apegar, já que o Fernando Diniz é um treinador que não consegue mudar absolutamente nada, ganha mais de 1 milhão no Vasco e o time está na 15ª colocação. Ele não tem criatividade alguma, só fica preso ao mesmo sistema de jogo de sair tocando com jogadores que não têm qualidade técnica para isso. É nítido, o Vasco não tem qualidade técnica para sair jogando. Olha o gol que o Matheus Cocão entregou ontem, olha aquele absurdo que foi o primeiro gol do Ceará. Aquilo ali traduz bem que não somos um time que para ter essa posse de bola burra, aquela posse de bola atrás, saindo jogando lá desde o goleiro. O Vasco não é isso. Fez o gol, é furar a bola, meu amigo. É time que está lutando contra rebaixamento, não é time que está lutando pelo título. Não tem que agradar ninguém jogando bonito. Tem que jogar feio e conquistar os 3 pontos. Chega dessa filosofia furada que não leva time nenhum a lugar nenhum. O Fluminense foi campeão porque pegou o Boca, um dos piores times da América. Até esse Vasco ganha do Boca hoje. Com certeza aí, mano. Não dá, velho. Não dá. Um absurdo que a gente está vendo o Fernando Diniz fazer com o Vasco. Ele está rebaixando o Vasco. E a diretoria não vê isso. Porque adora, ama o Fernando Diniz. Acho o estilo de jogo do Fernando Diniz o melhor. É tão bom assim
que o Vasco tá caindo de divisão. Não tô nem aí pra Copa do Brasil. No ano passado o Paiva também levou o Vasco até a semifinal. Não tô falando de Copa do Brasil, sim brasileiro, que é o que mais importa para a instituição, para a existência do Vasco. Uma queda para a Série B pode afundar o Vasco de um jeito absurdo, absurdo. Esses caras, esses jogadores não têm a ciência disso, porque se o Vasco cai, o ano que vem eles estão fechando com outros clubes. Por isso. E o treinador também. Se o Vasco cai, o ano que vem ele está em outro time grande, porque sempre tem babaca querendo contratar treinador fraco assim. E com certeza o Vasco aí caminha largos passos para cair de divisão com o Fernando Diniz. Se perder feio pro Flamengo, tem obrigação de demitir o Fernando Diniz. Tem obrigação, nem espera sair do Maracanã. No Maracanã mesmo, demite o Fernando Diniz. Porque o que ele está fazendo é um absurdo. Eu sei que ele tem boas intenções, não estou falando da pessoa Diniz, e sim do trabalho dele no Vasco. O trabalho dele no meu time. O que ele está fazendo no Vasco é horrível. Se fosse qualquer outro treinador que não tivesse esse respaldo todo da diretoria do Vasco, já era rua. Se fosse o Carille, já tinha sido demitido há muito tempo. Tinha sido demitido há muito, mas muito tempo. Na pausa para a data FIFA, ele tinha sido demitido. Com certeza, a gente não sabe o que vai acontecer na sequência, porque o Vasco está uma dúvida total, o torcedor não sabe mais se acredita, se desconfia, porque toda vez é assim, né? Ganha do Santos de 6-0, no jogo seguinte é humilhado para o Juventude, elimina o Botafogo, jogando na casa dos caras, com um time esfarelado, um time cheio de desfalques, consegue eliminar o Botafogo no jogo seguinte, empata com o Ceará em São Januário. E um dado muito importante, o trabalho dele, o Vasco jogando em São Januário desde maio, meu amigo, não vence um jogo, desde maio que o Vasco não vence um jogo pelo brasileiro, jogando aí com o técnico Fernando Diniz. E o retrospecto jogando em São Januário, que sempre foi o diferencial para o Vasco no Campeonato Brasileiro. São 7 jogos, uma vitória apenas, 3 empates e 3 derrotas, e um pífio aproveitamento de 28,6%, 9 gols apenas marcados e 11 gols sofridos, né? Traduz muito bem o dinizismo, né? O dinizismo é isso, é o fracasso. Um time que não consegue se impor nem mesmo dentro de casa é um projeto furado, o Diniz no Vasco é um projeto furado, não vai dar certo. Se ele continuar no Vasco, o Vasco vai cair de divisão, essa é a minha opinião. Não estou aqui sendo realista nem nada, essa é a minha opinião. Se o Vasco continuar com o Fernando Diniz, vamos para a segunda divisão, simples. Essa é a minha opinião. Se você discordar, comenta aí à vontade, pode me xingar, pode achar que o Diniz é o melhor treinador, que tirar o Diniz agora é loucura, vai dar muito errado, comenta o que você quiser, comenta a sua opinião, é importante. Mas a minha opinião realmente, cara, é que o Diniz vai rebaixar o Vasco. O Vasco não tem condições de competir no brasileiro, cara. Tá jogando aí contra times fracos e não consegue vencer. Complicado, velho, muito complicado. É uma filosofia de jogo, uma estratégia de jogo que não dá certo no nosso clube com esses jogadores fracos que temos hoje. Com certeza aí, é muito complicado. O Vasco não tem banco de reservas. Ontem não tínhamos um primeiro volante à disposição para entrar no lugar do horroroso Matheus Cocão. Teve um momento no jogo que os volantes do Vasco eram Coutinho e Nuno Moreira. Olha só isso, cara. Se o Ceará fosse um time melhor, teria aproveitado aquela chance mesmo com um jogador a menos, porque tínhamos 2 jogadores mortos em campo, se arrastando dentro de campo como 2 volantes de proteção. Infelizmente, é um treinador que ganha mais de 1 milhão e que não tem estratégia para conseguir vencer um adversário batido dentro de campo, um adversário com um jogador a menos, e com certeza aí é complicado, né, velho? Não tem muito que a gente mais falar do Fernando Diniz. É isso aí, né? O dinizismo é isso aí. É 8 ou 80, meu amigo. Deu 80 na cagada lá no Fluminense. Porque geralmente é sempre 8, né? Sempre 8. Com certeza aí vamos ver o que vai acontecer se perder feio o Flamengo. Não falo, eu tô falando assim, meu amigo. 3-0 é para demitir o Fernando Diniz. 3-0 é para demitir o Diniz. Porque o Flamengo tem condições de dominar, golear e amassar o Vasco. Porque esse time não consegue competir em alto nível. Não consegue competir em alto nível. Não sabemos aí o que vai acontecer nesse clássico. O torcedor tá com muito medo que o pior possa acontecer nesse jogo de domingo, né? E falando dos pontos positivos aí que tivemos no jogo de ontem, tivemos, claro, a estreia do Carlos Cuesta já com gol, melhor estreia impossível. Infelizmente, ele estava ali presente no lance na falha do Paulo Henrique, mas não foi culpa dele, foi do PH que vacilou, entregou o gol pro Ceará. Mas o Carlos Cuesta fez um belo jogo e com certeza possivelmente será titular já no clássico contra o Flamengo, ao lado do Robert Renan. O Lucas Freitas tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo do clássico contra o Flamengo. A dupla de zaga será Cuesta e também aí o Robert Renan, a menos que o Diniz cometa mais uma vez a loucura de colocar o Hugo Moura como zagueiro nesse jogo aí ao lado do Robert Renan. Na minha opinião, é Cuesta e Robert Renan sem invenção. O Moura fazendo a dele ali como primeiro volante no lugar do horroroso Cocão, que não tem mais, que nunca mais vestiu a camisa do Vasco.
Se livra desse jogador. Sempre bom lembrar, cara. Eu gosto muito de lembrar isso aqui. O Vasco recusou uma proposta de um time dos Estados Unidos por cerca de 17 ou 16 milhões de reais pelo Matheus Cocão lá no início de janeiro, por entender que o jogador poderia ser vendido por 25 milhões de reais. Olha só o que o cara tá fazendo hoje, né? Olha só. Quando não é para criticar o Pedrinho, a gente não critica, a gente até certo ponto elogia algumas coisas. Mas tem algumas decisões, cara, que, sinceramente, cara, são muito prejudiciais ao clube, muito, mas muito. Essa, por exemplo, é uma grande decisão que deveria ter acontecido. Deveria ter vendido o Matheus Cocão, um jogador que custou 2 milhões ao Vasco. Você vendendo um cara por 16, você está lucrando 14. Um jogador que ele claramente não ia desenvolver tanto assim. E o Vasco não conseguiu vender por achar que poderia vender por um valor a mais. E hoje o jogador claramente não deve valer nem 5 milhões de reais por esse futebolzinho fraco que ele apresenta, né? Outras decisões dessa diretoria vem colocando o Vasco mais uma vez aí como seríssimo candidato a voltar à Série B, né? Mas falando aí das coisas boas, possivelmente Robert Renan e Cuesta será a dupla de zaga. Também o atacante Andrés Gomes foi uma grata surpresa. Muitos torcedores já querem o jogador como titular no próximo jogo, no lugar do Ryan, que foi morto, estava morto em campo ontem, cara. Essa é a palavra certa. O Ryan estava morto em campo ontem, fez um dos piores jogos dele nesses últimos tempos. Certamente ali eu daria uma oportunidade para o Andrés Gomes para dar uma chacoalhada no Ryan e ver que ele não é titular incontestável, assim também como o Verratti, né? O Verratti é intocável, né, mano? Pô, o Verratti é um a menos dentro de campo, mano. A gente fica esperançoso que ele possa fazer um gol de cabeça, mas com a bola nos pés ele não faz nada. Mano. É impressionante, não faz nada, cara. É impressionante. Isso não é ingratidão, isso é realidade. Você assiste os jogos do Vasco, o Verratti não faz nada, mano. Ele ajuda na defesa e ponto. Ponto, é o máximo que ele consegue fazer hoje. Coloca ele de zagueiro, pô. Não dá mais para jogar de centroavante. Coloca ele, tá na hora, né, Verratti? Quem sabe aí recuar mais, ser um volante, o primeiro volante ali, ou quem sabe um zagueiro mesmo, né, cara? O Vasco precisando aí, quem sabe, quando não tem tantas peças assim à disposição, coloca o Verratti zagueiro, pô. Ajuda mais o time a se livrar da bola do que ele tentar fazer atacar a bola pro Vasco fazer gol. Porque ele não tá, parece que no time do time ali, principalmente do Coutinho, né? O Coutinho sempre erra os passes quando vai pro Verratti. Tem algum motivo, cara. Ou o Verratti está fora de sintonia, ou é o Coutinho que tem que calibrar o pé. Eu acredito mais na primeira opção, que é o Verratti que está sem sintonia com o time. Sinceramente, velho, não dá, mano. Eu acho que está na hora de dar mais uma baixada na bola do Verratti, colocar ele mais uma vez no banco de reservas. Eu sei que ele não tem substituto, não temos esquema tático bom o suficiente para suprir a ausência de um goleador, essa é a verdade, mas ele não está jogando nada. O treinador é pago para isso. Não sou eu, não é você, não é nenhum comentarista, é o treinador que tem que se virar e montar o melhor esquema, sem um centroavante que não está colaborando. A bola não está chegando nele. Se a bola não chega, tem que colocar alguém mais móvel ali, que possa criar oportunidades. E o Vasco não faz isso. O Diniz morre abraçado com o Verratti em todos os jogos. Impressionante, né? Mas não é ingratidão, como eu estou falando, sou muito grato aos gols que o Pirata já fez, já salvou o Vasco muitas vezes, é um jogador fabuloso, mas que não está jogando nada, está numa péssima fase, numa tiriça danada, como diz o Neto, e na minha opinião, ele é banco hoje no time do Vasco, né? Comenta aí o que você espera dessa sequência do Vasco, se você acha que temos condições de pelo menos competir contra o Flamengo, perder de pouco, porque ganhar não vai. Comenta aí o que você acha desse momento atual do Vasco, o que você acha do Fernando Diniz aí trabalhando no clube. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.